tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês do 9º ano. Como vocês estão? Professora de quê? De língua portuguesa, que é a melhor disciplina do universo. Certo? Como vocês sabem, eu nunca estou sozinha, porque sou uma mulher sortuda. E hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Mel. Bem-vinda, Mel. Espero que você goste da aula. Aulas essas que vocês sabem, a tradução que Mel faz as torna mais acessíveis. E elas podem ser vistas e revistas, tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, e aí vocês podem procurar pela playlist do 9º ano, certo? E consumir, fazer uma super maratona com todas as aulas do projeto. E vocês também podem acessá-las pelo aplicativo Educa Recife. Vocês podem fazer o download tanto pelo QR Code na tela, quanto pelas lojas de aplicativo, né? A gente falou um pouco, né, de acessibilidade. E para manter, né, para a gente continuar sendo um pouco mais acessível, eu também vou me autodescrever, certo? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos cacheados e pretos, olhos escuros, uso um óculos arredondado. Hoje eu visto uma saia preta e a farda azul, tá certo? Estou em pé em frente à câmera para falar com vocês sobre o quê? A vírgula e os adjetivos restritivos e explicativos. Aí vocês vão dizendo, tá, Camille, mas o que é que isso tem a ver com o que a gente está vendo? E, gente, é importante que a gente saiba usar as vírgulas. Por quê? Uma vírgula errada pode mudar o sentido completo das coisas, certo? E os adjetivos restritivos e explicativos é mais um bônus para que a gente consiga refletir essas diferenças de sentido, quando um adjetivo é explicativo e quando ele é restritivo. Joia? A gente vai devagarzinho, qualquer dúvida, joguem aí no chat, tá? E qualquer dúvida maior, realmente, coloquem lá no canal do YouTube, que eu estou sempre de olho, tá? Vamos começar? Então, como eu já disse, vamos trabalhar a vírgula, a relação da vírgula com os adjetivos. Antes de tudo, vamos ler essas duas orações, que são as mesmas. É a mesma oração, mas a primeira tem uma vírgula e a segunda não tem. Então, vamos ver se elas têm sentidos diferentes. A primeira, sim. Maria estuda os capítulos para a avaliação. A segunda é, Maria estuda todos os capítulos para a avaliação. Então, veja, aqui eu tenho uma oração em que há uma vírgula e uma oração em que não há vírgula. Será que essa vírgula fez alguma diferença para vocês aí de casa? Fez alguma diferença ou eu estou falando besteira aqui? Vamos ver? É um próximo exemplo. Pega ladrão, com vírgula. E a segunda oração, pega ladrão, com uma exclamação também, que também vai mudar um pouco a entonação. E nesse caso, a gente tem o mesmo sentido, as duas orações. A vírgula interfere ou não? O que é que vocês acham? Vão pensando aí, vão me contando, tá? Na verdade, a gente percebe que há uma mudança, sim, de sentido. Por quê? Por causa da vírgula. Por quê? Em todos eles, nos dois exemplos, a vírgula determinou sua razão de existir. Por quê? Uma vez manifestando a intenção que o emissor deseja conferir à mensagem ora proferida. Então, sim, a gente vai ter uma mudança de sentido, uma mudança de entonação também, uma mudança de compreensão da oração por causa da vírgula. Aí vocês vão dizer, como, Camille? Por quê? Porque, nas duas primeiras orações, dois exemplos, que eram as orações com a vírgula, que é Maria estuda todos os conteúdos, todos os capítulos, e a segunda, que é pega ladrão, a gente tem a vírgula ali. Temos que a enunciação, ou seja, a oração, representa um chamamento, uma invocação. Ou seja, aquele termozinho ali, antes da vírgula, é um vocativo. E ser um vocativo, ser um chamamento, altera-se o sentido das orações. Então, é uma invocação direcionada tanto a Maria quanto ao ladrão. E se estamos diante de um vocativo, a presença da vírgula é necessária. E ela vai mudar os sentidos. Quando eu digo Maria estuda todos os capítulos para a avaliação sem a vírgula, eu estou colocando Maria ali como um sujeito, né? E eu estou dizendo eu estou descrevendo que ela estuda, eu estou dizendo que ela estuda. Quando eu uso a vírgula, eu digo Maria
Estuda todos os capítulos para a avaliação. Aqui é um conselho, eu estou usando o vocativo para trazer Maria para mais perto de mim, estou dizendo para ela estudar os capítulos. Quando eu uso pega ladrão e eu uso o vocativo ladrão, estou chamando o ladrão, não estou chamando para me assaltar, tá, gente? Na oração, discursivamente, eu estou chamando ele e estou dizendo pega. Quando eu chamo pega ladrão, eu estou invocando outras pessoas, né? Outros agentes ali, para que capturem o ladrão. Então, percebem que uma vírgulazinha ali muda completamente o que a gente vai dizer e o que a gente vai compreender, tá? Então, vamos nos debruçar sobre a vírgula e os seus usos, né? Vocês sabem que a vírgula é um sinal de pontuação. Mas vocês sabem para que a gente usa a vírgula? Porque a gente tem, acho que tem aí 7 ou 8 regras de uso da vírgula. E também os usos proibidos da vírgula. Que aí esse, gente, vocês precisam realmente decorar, assim, exercitar, aprender, porque alguns desvios eles realmente são bem complicados, tá? Ó, a vírgula é um sinal de pontuação que exerce o maior número de funções. Por isso, aparece em várias situações. A vírgula marca pausas no enunciado, indicando que os termos por ela separados não formam uma unidade sintática, uma unidade de sentido. Os termos não estão relacionados, apesar de estarem na mesma oração. Então, se eu consigo separar os termos por vírgula, é porque eles não estão imbricados, eles não estão entrelaçados sintaticamente, né? Um não depende do outro, eles não estão necessariamente relacionados, embora possam estar na mesma oração. Então, ó, quando é que eu uso a vírgula? A gente vai dividir a aula em quando usar e quando não usar, que eu sei que é bem tradicional, né? Mas aí, como se tratam de regras, às vezes a gente precisa mostrar uma regra, um exemplo, e eu aqui tentando explicar melhor para vocês, né? Ó. Quando eu preciso separar elementos com a mesma função sintática. Então, ó, eu uso a vírgula quando eu vou separar elementos que têm a mesma função, ou que são sujeitos, ou que são adjetivos, ou que são pronomes, ou que são verbos, enfim. Aqui, ó, quando eu uso para substantivos do sujeito composto. Vocês lembram o sujeito composto? O sujeito composto é aquele formado por mais de um núcleo. Então, quando eu digo João, Márcio, Lucas e Luciano, os 4 aqui, eles formam um sujeito composto. E eu posso separá-los por vírgula. Então, ó, João, Márcio, Lucas e Luciano foram ao cinema hoje. E aí eu separo esses núcleos do sujeito composto por vírgula. Camille, Viviane e Adriana são professoras de língua portuguesa na EMAD. Verdadeiro, né, gente? Somos as 3 professoras. E aqui a gente tem o quê? A vírgula também separando os núcleos. Por quê? Porque são elementos que têm a mesma função sintática. Qual é a função sintática desses elementos? Eles são sujeitos da oração. Então, todos esses aqui são sujeitos da mesma oração. Portanto, eles podem ser separados por vírgula porque possuem a mesma função sintática. Joia? Vamos lá. Quando eu preciso enumerações, quando eu faço enumerações e listas, né? Ó, fui ao mercado e comprei pão, ovos, açúcar e leite. Quando eu estou elencando, enumerando, eu uso a vírgula para separar os elementos. E eu usei o mesmo verbo comprar, né? Eu estava focada aí nas compras. Comprei saias, vestidos e casacos para viajar no final do ano. De novo, eu posso separá-los por vírgula porque são os mesmos, têm a mesma função sintática. Eu estou enumerando. E quando eu uso orações assindéticas, aí vocês, pronto, acabou-se, não sei mais o que é isso. Oração assindética é aquela que não tem a conjunção. Então, as relações são feitas pela pontuação. Ó, Marcela chegou, Carlos saiu. Eu pus aqui uma vírgula, mas eu poderia usar uma conjunção aditiva, por exemplo. Marcela chegou e Carlos saiu. Mas como elas são orações que não estão necessariamente dependentes, elas não têm o síndeto, elas não têm a conjunção, eu faço essa conexão entre elas através da vírgula.
tá? Mas vocês percebem que tem um espacinho aí para uma conjunção, né? Eu poderia dizer, Marcela chegou, mas Carlos saiu. E aqui eu daria uma ideia adversativa. Só que eu não tenho conjunções, por isso eu falo de orações assindéticas. O aí é uma negação, síndeto é conjunção. Então, se eu tenho assindética, é que não há conjunção. E aí eu as relaciono através da vírgula. Então, ó, bebi suco, comi bolo, estava feliz. Aqui eu também poderia inserir uma conjunção para relacionar essas orações. Ufa, né? Essa foi só a primeira parte, tem mais coisa ainda. Ó, para separar orações intercaladas. Ora, em um período, a gente vai ter uma sucessão de orações. E elas, às vezes, precisam ser intercaladas. Ou porque a gente vai fazer um comentário sobre a oração principal, ou porque a gente vai usar um aposto. Ó, a vírgula pode ser usada para separar orações que se intercalam dentro de uma oração principal. Ó, o jogo de hoje é uma verdadeira decisão. Quando eu tiro a parte vermelha, eu estou falando da oração principal. Mas eu intercalei aí em vermelho uma outra oração. Ó. O jogo de hoje, disse o treinador, é uma verdadeira decisão. Então, disse o treinador que está destacado em vermelho é uma oração intercalada. E quando eu intercalo, eu preciso isolar por vírgula. Como se a vírgula desse uma separada, uma protegida. Indicasse que essa oração ela está inserida. Em geral, termos isolados por vírgula, como é o caso desse, a gente consegue tirar e a oração continua fazendo sentido. No exemplo de baixo, a gente tem a saída, pontuou o presidente. E aí essa parte está em vermelho e entre vírgulas, porque é uma oração intercalada. Nesse exemplo, qual é a oração principal? A saída é investir na base da educação. Então, essa é a principal. E eu tenho um comentário ali intercalado, que está em vermelho, que é pontuou o presidente. Então, se eu quisesse tirar pontuou o presidente, a oração principal se manteria. A saída é investir na base da educação. Por quê? Porque ela está separadinha por vírgula, isolada. Então, serve para eu destacar e eu observar que é uma oração dentro da outra. Então, pode ser um comentário, pode ser uma explicitação. A gente pode ter vários usos para essa oraçãozinha intercalada, tá? Para separar orações adjetivas explicativas. Aí vocês, que raios é isso, né, gente? As orações adjetivas explicativas são aquelas que numa relação de subordinação, ou seja, que uma oração depende da outra, a função dessa subordinada é a função do adjetivo. No caso da explicativa, que é explicar. Então, ó, reparem. Manuel, que trabalha com o papai, ligou ontem à noite. Então, reparem que a oração destacada, que trabalha com o papai, que está entre vírgulas, ela serve para explicar o sujeito. Ela está dando informações extras sobre o sujeito. Ao mesmo caso de baixo, ó. Meu amigo Lucas, vírgula, aquele que mora em Santos, aqui eu estou fazendo o quê? Explicando quem é Lucas. E como, veja, eu tenho um pronome relativo introduzindo e uma explicação, eu estou falando de uma oração adjetiva explicativa. Então, meu amigo Lucas, vírgula, aquele que mora em Santos, vírgula, vai se mudar para o Chile. Então, estudando uma informação extra. Por isso, eu separo as orações adjetivas explicativas por vírgula. A gente tem também separar expressões explicativas. Aí você vai dizer, mas não é a mesma coisa? E eu vou dizer a vocês que não é. Uma coisa é uma oração inteira que vai ter uma função adjetiva. No caso anterior, uma função adjetiva explicativa. Outra coisa é uma expressão explicativa. A expressão explicativa é usada para explicar algo dito anteriormente. E aí a gente tem como essas expressões, como isto é,
Como, vírgula, faltou a vírgula aí, viu, gente? Como, vírgula, isto é, vírgula, ou seja, vírgula, por exemplo, são expressões que discursivamente, que ali dentro da oração, vão indicar que haverá uma explicação seguinte. Então, ó, por isso elas aparecem entre vírgulas, porque ali é como se fosse um extra, sabe? Ó, a Holanda, por exemplo, e esse por exemplo vai entre vírgulas, é um local onde a maioria da população fala inglês. Então aqui, veja, eu estou usando uma expressão explicativa e não uma oração adjetiva explicativa. Deu para entender? Espero que sim. Ó, o time não se preparou adequadamente. Isso é um comentário. Isto é, então aqui é uma expressão explicativa que vai introduzir o que eu vou continuar explicando. Ó. Não estava se importando muito com o jogo, então eu vou introduzir uma explicação através dessas expressões explicativas. Então, não confundir uma oração adjetiva explicativa com uma expressão explicativa. Joia? Qualquer coisa, vocês gritem, deem, perguntem, certo? Joguem lá no YouTube as dúvidas também. A gente tem também para separar conjunções. De novo, é mais ou menos a mesma lógica dos elementos de mesma função sintática. A vírgula deve ser colocada antes de conjunções adversativas, ou seja, que vão dar aquela ideia contrária, né? Então, ó, como, mais, todavia, porém, entretanto, e aí faltou outra vírgula aqui de novo. A professora dando aula de vírgula, comendo as vírgulas. Porque é isso, faz parte, gente. Ó, nós não viajaremos semana que vem, porém, eu queria muito ir. Então, aqui a gente tem uma conjunção adversativa que vai exigir uma vírgula. O mesmo vale para as conjunções conclusivas, como logo, por isso, então. Eu cheguei e não vi nada, vírgula, por isso fui embora. Então, a vírgula ela é obrigatória por causa das conjunções, tanto as adversativas quanto as conclusivas. Então, se eu disser, jantei cedo, mas logo tive fome. Esse mais, ele precisa ser ou intercalado ou cercado por vírgulas, né? Ou isolado por vírgulas, ou no mínimo com uma vírgula anterior. Muita coisa, né, gente? É regra. Vírgula é regra. E a gente aprende como? Exercitando, de verdade, e lendo. Ler ajuda muito, eu juro. Essas questões de ortografia, alguns casos de pontuação, a leitura ajuda muito, porque a gente memoriza visualmente como funciona. Então, às vezes, a gente nem sabe a regra de por que pode usar vírgula, por que não pode, ou por que escreve com S e não com Z. A gente sabe porque a gente sabe, porque a gente já viu escrito, porque a gente já estudou, porque a gente sabe como funciona, mesmo que não saiba nomear, nem dar regras. Estudar português não é você saber fazer análise sintática o tempo inteiro. É muito uma compreensão de como funciona a língua, das regras da língua e, claro, como produzir bem na língua. E esses conteúdos de pontuação, de conjunção, de conjugação, que são esses assuntos mais da parte estrutural da língua, eu sei que são menos interessantes do que quando a gente trata, por exemplo, literatura, gêneros textuais, que são mais divertidos. Mas aqui é a base, a gente precisa conseguir se expressar bem na nossa língua. Se a gente não consegue, a gente fica um pouco limitado. Tanto para compreender o mundo, quanto para que o mundo nos compreenda. Juro. Então, é prática. Na real, e aí falando na verdade, se vocês, pelo menos, memorizarem quando não usar vírgula, já é meio caminho andado, tá? Juro. Ó, para a gente isolar o vocativo, que é o caso dos exemplos iniciais, né? A vírgula é colocada após o vocativo. E o que é vocativo? É esse termo utilizado para evocar o interlocutor. Seria essa ferramenta de chamar, né? É um chamamento, o vocativo é um chamamento. Ele deve ser isolado por vírgula. E quando a gente diz que o nome ali é um vocativo, a gente já meio que altera um pouco o sentido da oração. Por exemplo, Carlos, vírgula, pegue a caneta para mim. Aqui é um vocativo, é um chamamento. Alunos, ouçam o que eu tenho a dizer. De novo, alunos ali está isolado por uma vírgula porque se trata de um vocativo. Tá?
E isolar o aposto. E aí, o que é aposto? Aposto é justamente esse termo usado para dar explicações ou definições sobre um substantivo da frase. Então, veja, Mateus, o professor de Química, então veja, eu estou aqui, nesse trechinho, nesse aposto, isolado por vírgula, o professor de Química, explicando quem é Mateus, né? Eu estou dando uma especificação, uma definição para o substantivo próprio Mateus, que é o sujeito da oração, que é sobre quem se fala, né? Ó, Mateus, o professor de Química, e aí, Mateus, vírgula, o professor de Química, me mandou o e-mail ontem. João, vírgula, o seu amigo, vírgula, me adicionou no Facebook. Então, observem que aqui também a gente tem o seu amigo, entre vírgulas, servindo como um termo de explicação. Como uma explicação para quem é João, para localizar João discursivamente, para que o meu interlocutor ele tenha mais detalhes sobre quem é João, tá? Isolar datas. Isso aqui é fácil. Isso aqui, quando a gente vai datar alguma coisa, ó, a vírgula é colocada após o substantivo que indica o local como, por exemplo, né? São Paulo, vírgula, 3 de janeiro de 1996. Já nos casos em que precisamos isolar o número de um endereço, usa-se a vírgula antes dos algarismos. Então, ó, Rua dos Jacarandás, vírgula, 345. Tranquilo, né? Para a próxima. Marcar o zeugma. Aí vocês, pronto, Camille, tu bota um negócio que é mais fácil, aí tu joga um negócio que eu não faço ideia do que seja. Zeugma é uma figura de linguagem, então é um tipo de elipse. Aí você tá, o que é elipse? É uma ausência. Então, quando eu uso zeugma, eu uso um termo e eu não o repito. Então, por isso essa ausência. Mas essa não repetição, ela é marcada por uma vírgula, tá? Então, ó, zeugma é um tipo de elipse utilizado para não se repetir termos de uma oração. Para indicá-la, é preciso usar uma vírgula no lugar do termo não repetido. Então, a gente vai agora observar o exemplo, tá? Ó, eu gosto de futebol. Maria, vírgula, de vôlei. Ora, essa vírgula, ela substitui o verbo gostar. Então, percebem que o zeugma está marcado, a zeugma está marcada nessa vírgula, nessa ausência do verbo para não repetir. Mas há a indicação de que há alguma coisa ali que falta, marcado pela vírgula. E aí o sentido é completo pela oração inteira. O leitor entende que naquela vírgula ele deve ler o verbo gostar, que está implícito, escondidinho. Joia? Ó, no exemplo anterior, a oração omite o verbo gostar. A zeugma é essa omissão. Para marcar tal ação, utiliza-se a vírgula. Então, é um recurso interessante quando a gente não quer repetir tanto e não vai achar um sinônimo, não vai botar um pronome, não vai usar nenhum outro recurso. Aí a gente insere uma vírgula. Ó, aí eu botei o exemplo destacado e, né, enfim, mas ó, para vocês verem de novo, botei a vírgulazinha em vermelho, Maria de vôlei. Maria, essa vírgula vermelha indicaria discursivamente o verbo gostar. Tá? Ó, separar termos que desejamos destacar. É para dar um destaque, para que aqueles termos brilhem no papel, sabe? Ó, emprega-se a vírgula quando você usar algum objeto pleonástico antes do verbo, como aos pais, nada lhes foi solicitado. Ou o salário, o patrão se recusa a pagá-lo. Você tem uma repetição, né? Aí, da ideia, você tem essa reafirmação, esse destaque, tá? Atenção, que agora a gente vai para a parte crucial da aula, que é quando não usar vírgula. Ó, a ordem canônica, o que é isso, né? A ordem tradicional, em uma frase de língua portuguesa, é sujeito, verbo e complemento, tá? Quando essa sequência é respeitada, a gente não bota vírgula. Então, se Camille é falante, eu tenho aqui um sujeito, eu tenho um verbo e um complemento. Eu não boto a vírgula. Se eu inverto a ordem, eu posso ter que indicar esse deslocamento, né? Então, ó, resumidamente, não se separa por vírgula sujeito e predicado, nem verbos e complementos.
Isso aqui é uma regra, assim, que vocês não podem esquecer. Não se separa sujeito de predicado, nem verbos e complementos. Por quê? Porque são termos que são entrelaçados. Se eu boto a vírgula, eu estou indicando ali que sintaticamente eles não têm nenhuma relação. Só que, na verdade, é o oposto. Eles são extremamente relacionados. Ó, não se separa sujeito do predicado. A vírgula nunca deve separar o sujeito do predicado. Quando há apenas um substantivo simples no sujeito, isso é mais fácil de aplicar. Em preto eu pus o exemplo correto, em vermelho o incorreto. Então, João saiu de casa à meia-noite. Eu não posso inserir ali uma vírgula. João saiu de casa à meia-noite, porque eu estou separando o sujeito João do predicado. O predicado é o quê? É tudo que não é o sujeito, né? Então, o sujeito aqui é quem faz a ação, o predicado, que pode ser verbal, não verbal ou verbo nominal, é o que é o resto, digamos assim. E aqui a gente tem outros exemplos. Não separa o verbo do complemento, que na verdade é a mesma lógica. Você não separa o sujeito, que é a pessoa de quem se fala, do predicado, que é o que se fala ou o que faz o sujeito. E a gente também não separa o verbo do complemento do verbo. Porque se a gente separa, qual o sentido de você ter um complemento verbal que não vai se relacionar com o verbo? Não faz sentido, né? Então, ó, a mesma lógica se aplica ao verbo e seus complementos, tanto os diretos quanto os indiretos. Ó. João pediu a Maria que fosse visitá-lo. Então, aqui eu tenho um sujeito, um predicado, eu tenho o verbo pedir e eu tenho o complemento. Mas quando eu isolo e eu boto João pediu, vírgula, a Maria, vírgula, que fosse visitá-lo, eu quebro essa conexão. E isso não pode. Marcela emprestou para seu primo o computador. Corretíssimo, sem vírgula. Mas quando eu uso Marcela emprestou, vírgula, para seu primo, vírgula, o computador, eu estou isolando. Estou fazendo isso de maneira incorreta. Eu estou quebrando essa relação, tá? Entre o aposto, você não bota dentro do aposto, porque o aposto ele já aparece entre vírgulas. Então, eu boto João, vírgula, professor do ensino médio, vírgula. Não há uma vírgula dentro do aposto, professor do ensino médio. Aqui ele tem que ser inteiro, ele já está entre vírgulas. Então, João, vírgula, professor do ensino médio, vírgula, está de licença. E aí, os adjetivos, né? Porque eu falei um bocado de vírgula, a gente vai falar do adjetivo rapidinho, que são sentidos. Quando eu falo de um adjetivo restritivo, eu estou dizendo assim, ó, chama-se restritiva a qualidade que diferencia, separa e particulariza, ou seja, torna único o substantivo a que se refere, dando-lhe uma qualidade que não é encontrada em todos os seres ou coisas. Então, eu estou restringindo, especificando de maneira restrita. Por exemplo, ó, fruta madura. Nem toda fruta é madura. Né? Homem baixo. Nem todo homem é baixo. Então, é particular desse homem, em específico, ser baixo. Não é uma característica natural de todos os homens. Céu alaranjado. Nem sempre o céu está alaranjado. Já quando eu uso o explicativo, a explicativa é justamente a qualidade que exprime características próprias, inerentes aos substantivos, né? Aos adjetivos, perdão. Fogo quente. Não existe fogo que não seja quente. Então, nesse caso, o adjetivo ele é explicativo, ele não está dando uma qualidade particular ao fogo, já que todo fogo é quente. Neve fria. Todo mundo sabe que a neve é fria, mesmo nunca tendo chegado perto dela. E o céu azul. Azul é a cor que todo mundo vê quando olha o céu, em geral. Então, é uma característica inerente. Então, esses adjetivos têm um sentido de explicar e não de restringir. Se eu usasse o fogo frio, por exemplo, o fogo frio do inferno, onde queimam as almas danosas, e, enfim, literariamente falando, eu dei um exemplo horrível, né, gente? Mas foi isso. Aí seria um adjetivo restritivo, porque o fogo ele não é a priori frio. Entenderam? E as vírgulas nas orações adjetivas, né? Quando eu uso a vírgula nas orações adjetivas, eu estou explicando. Eu não estou dando um sentido particular, tá?
E aí, na verdade, nossa aula chegou ao fim, eu já estou super estourando o tempo. Aí eu vou passar, não vai ter exercício, eu queria terminar só com essa citação de Rosa Luxemburgo, que diz que por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Esse era o desejo de Rosa Luxemburgo pra gente e eu também assino embaixo. Então, gente, nossa aula chegou ao fim. Foi uma aula, né, um pouco não tão divertida, cheia de regra, mas eu juro que ela é útil. Então, estudem, revisem, qualquer dúvida, joguem lá no canal, tá certo? Queria agradecer a Mel pela tradução, agradecer a produção que permite que essas aulas cheguem até vocês e a vocês que estão aí do lado, tá certo? Um beijo e até a próxima.